Olá, estamos iniciando mais um Diálogo Relações Públicas Unisa. Hoje com uma convidada muito especial, a professora Maria Aparecida Ferrari. Tudo bem, professora? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Nós é que ficamos honrados com a sua presença aqui. Vou falar um breve currículo da professora, doutora em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, bacharel em Ciências Sociais e Relações Públicas. Ela tem, na verdade, Maria Aparecida, diversos livros lançados, né? E ela acaba de chegar de Bogotá, ela veio no domingo, onde lançou um livro, tá, sobre relações públicas para o mercado latino-americano. É isso, professora? Exatamente. Você não quer mostrar o livro e falar um pouquinho do que contém a sua obra? Sim. Durante todos esses últimos anos, ou seja, mais de uma década, eu tenho ministrado muitos cursos, seminários, tanto para alunos de graduação como de pós-graduação em universidades latino-americanas. E havia sempre uma solicitação para que a gente escrevesse um livro em espanhol, né? Porque eles têm dificuldade em ler os nossos livros em português. É o primeiro livro, então, em espanhol da área de relações públicas, é isso? Exatamente. Então, nós fizemos aqui um esforço, eu e o professor Fábio França, já tínhamos escrito outros livros no Brasil e fizemos, então, essa obra que contempla desde a natureza, ou seja, os conceitos básicos de RP, terminando com a elaboração de projetos. Então, a ideia é dar toda a possibilidade para o aluno e também o profissional, né, que adquirir o livro, de conhecer relações públicas e como praticá-las. Então, tem um capítulo sobre sustentabilidade, relações públicas globais, a função de management, como chamamos, né? O profissional como o estrategista da organização, classificação dos públicos. E acreditamos, então, que agora a nossa obra, nesse idioma, vai poder atender às necessidades desse público latino-americano. Então, aproveitando o gancho que a gente está falando do mercado latino-americano, a gente quase não conhece como é esse mercado. Você deu aula em 3 universidades em Santiago. Conta um pouquinho para a gente como que é isso lá, o mercado. Bem, eu acho que, antes de tudo, é importante que eu faça uma comparação com o desenvolvimento das relações públicas no Brasil e nos restantes países da América Latina. O Brasil, ele se destaca pela prática das relações públicas porque como nós estudamos, em 1914, que nós temos o primeiro departamento de relações públicas na empresa canadense Light, né? E, de acordo com todos os estudos que eu fiz, nos demais países da América Latina, somente na década de 50 é que começam as multinacionais chegarem a Buenos Aires, Santiago, Lima, enfim, aos demais, as capitais dos demais países. E isso, então, trouxe um desequilíbrio, porque o Brasil se desenvolveu antes, na área de relações públicas, e também um elemento importante que a gente tem que destacar foi a lei em 1987, né, 1967, que institui a profissão e a carreira de relações públicas. Na América Latina, não existe uma lei como no Brasil. Então, os países começaram a criar os cursos de relações públicas mais tarde do que no Brasil. E hoje eu posso dizer que aqui nesse livro nós temos um capítulo em que eu falo da situação das relações públicas em cada um dos países. Hoje na Argentina nós temos 14 cursos de relações públicas, sempre em nível universitário, 7 no Chile, temos 2 no Peru, na Venezuela também temos, no Equador. Quase todos os países da América Latina já, por volta de uns 10, 15 anos, já contam com cursos universitários de relações públicas.
como eles demoraram mais para instituir os cursos universitários, então existe uma defasagem a favor do Brasil, né? O curso de Relações Públicas no Brasil tem mais de 47 anos, nós temos programas de mestrado e doutorado em Relações Públicas, não temos na América Latina nenhuma universidade que oferece doutorado, a não ser uma universidade no Peru que tem um doutorado virtual. E eu tive o prazer de, agora no mês de julho, ter a minha primeira orientanda, né, doutoranda, pelo doutorado virtual, que concluiu a sua tese com um trabalho muito interessante que foi feito sobre se existe ou não uma corrente latino-americana de relações públicas. Ela fez uma ampla pesquisa com docentes de todos os países da América Latina. Agora, a nossa bibliografia, ela é mais vasta, ela é mais elaborada, né? Então o Brasil, como a gente diz, dá um show de relações públicas se nós compararmos com o desenvolvimento dos demais países. Tem crescido também a procura na América Latina e a gente tem visto que é um mercado em expansão, né? Nós temos o Mercosul também, né? Exatamente. As empresas têm utilizado muito nos outros países, é isso, Ferrari? Ou não? Está bem embrionário isso? Olha, nós temos duas situações. As empresas multinacionais, que estão localizadas nos diversos países da América Latina, elas têm sim, bem estruturado o seu departamento de comunicação, com a função de relações públicas. Tal. Quando nós olhamos as empresas nacionais, né, que são normalmente de pequeno ou médio porte, essas empresas a gente ainda acha, ainda vê que elas têm uma dificuldade em implantar os departamentos de comunicação. Ok. A gente vai agora, acho que com uma pergunta da aluna Patrícia Reis Barretos, exatamente sobre a tônica da pergunta dela é sobre a sua especialidade, que é comunicação organizacional. Vamos chamar a pergunta? Atualmente, os consumidores exigem e cobram muito mais das organizações. Querem mais aproximação e sensibilidade das empresas. Inclusive, há pessoas que tatuaram nome, logo e símbolo das suas marcas preferidas pelo corpo. Isso deixa as empresas um tanto quanto perdidas, né? Ficam em dúvidas entre institucionalizar, aproximar e humanizar a sua marca. Qual a sua opinião a respeito? Hoje, as empresas, elas têm que cuidar muito mais dos seus ativos intangíveis do que dos ativos tangíveis, né? Nós nos preocupamos muito durante muitas décadas com a qualidade dos serviços, com a qualidade dos produtos, mas agora é chegada a hora também de nós cuidarmos dos valores intangíveis que têm uma força muito grande na difusão da marca e da marca corporativa e do posicionamento institucional da organização, né? E esse trabalho é um trabalho específico de relações públicas, porque nós não estamos na ponta da linha vendendo o produto, mas nós estamos, junto com a organização, trabalhando os seus elementos da sua cultura organizacional, do seu planejamento estratégico, seus valores, as suas normas, as suas políticas, e fazendo com que isso seja colocado ao público e que o público tenha uma percepção favorável a respeito da organização. E, evidentemente, que o público, como a aluna coloca na pergunta, o público hoje é muito mais exigente. Então, ele não quer mais só uma empresa que cumpra com a qualidade do produto. Ele quer uma empresa sustentável, ele quer uma empresa transparente, ele quer uma empresa ética. E ele vai usar, o público hoje usa todo o ferramental da tecnologia para colocar sua opinião a respeito de um produto, né? O Twitter, os blogs, a própria internet, são meios que estão aí sendo muito bem utilizados
pelos consumidores quando eles querem tanto agradar, cumprimentar uma organização, mas também quando eles querem punir essa organização por um mau serviço prestado. Principalmente as mulheres, eu acho que são muito mais exigentes, né? Mulher normalmente é muito mais afetiva, muito mais humana, e nós mandamos nesse mercado, nesse país, né? Mais de 70% do poder de compra está nas nossas mãos. Eu sempre brinco com meus alunos, nós estamos assumindo o poder mesmo neste país. A mulher tem um olhar tridimensional, né? Você vê alguma diferenciação, por exemplo, consumidora mulher e consumidor homem ou não? Como isso é tratado na área de relações públicas? Eu acho que existem sim diferenças entre os consumidores homens e consumidores mulheres, né, as consumidoras, e também que as organizações elas tomam esse cuidado. Eu pelo menos sei de vários casos na própria indústria automobilística que existe todo um trabalho feito com a mulher em identificar quais são aqueles atributos ou aqueles detalhes do carro, né, que ela gostaria, e que muitas vezes isso passa desapercebido ao olhar masculino, né? Então, na questão mais do consumo, eu diria que existe uma leitura muito fina da questão homem e mulher. Quando nós falamos de relações públicas, que nós estamos trabalhando com públicos, nós estamos tratando o público, seja ele homem ou mulher, como aquele grupo que tem algum tipo de interesse para com a organização, quer participar da vida organizacional, e nesse caso a gente não difere muito a questão do gênero, né? Mas trata de trabalhar aquele público pela sua especificidade de interesses. Ok. A conversa está interessante, mas a gente volta já já. Fique aí. De 9 a 12 de maio aconteceu no Campus 1 da Unisa a Semana de Enfermagem e foram realizadas diversas atividades, entre elas o Grupo de Estudos de Saúde do Idoso e Adulto. Durante a Semana de Enfermagem, a Unisa recebeu em seu Campus 1 os idosos do Centro de Convivência da Terceira Idade do Jardim Remberg, um projeto de extensão na comunidade no qual alunos e professores do curso de enfermagem da Universidade de Santo Amaro prestaram assistência na área da saúde. Não há outro jeito de se formar pessoas. Nós treinamos habilidade técnica em laboratório, mas é só o contato com as pessoas que vai nos ensinar a cuidar de fato, a considerar o lado que é humano. E é dessa forma que a gente trabalha. Nesse sentido, ter esse tipo de projeto comunitário é o que faz o diferencial na Unisa. Com muita habilidade e dedicação, alunos e professores fazem estes idosos sentirem-se jovens de novo. É gente cuidando de gente. Gosto das meninas da Unisa e Deus me ajude que eu viva para sempre, poder viver com elas em minha terceira idade. Esses momentos ao lado dos idosos faz com que o aluno reflita sobre envelhecimento e saúde. São 200 idosos, a gente trabalha todo dia de segunda a sexta-feira com eles e mais trabalhos assim também de palestras com a Unisa, que vai lá toda terça-feira também, dá orientação de saúde, é um trabalho muito gostoso. Estamos de volta com o Diálogo Relações Públicas Unisa, hoje como convidada a professora Maria Aparecida Ferrari. Então vou voltar a nossa conversa aqui, então vamos falar da sua especialidade, a cultura organizacional. Sim. Então vamos falar um pouquinho disso, o que é cultura organizacional dentro de uma empresa?
Olha, é um tema para vários programas. Eu sou suspeita para falar sobre esse tema, porque na realidade é a minha linha de estudo e cada vez mais nós, comunicadores, para realizarmos um bom trabalho de comunicação na empresa, nós precisamos conhecer a cultura da organização, né? Eu digo que nós, comunicadores, vivemos dois momentos. Um momento, primeiro, mais midiático, em que nós colocávamos todo o nosso esforço no relacionamento com os meios de comunicação, que são muito importantes, mas ele era de uma maneira desequilibrada. E hoje, que nós já vislumbramos ou incentivamos que o profissional atue como um estrategista, como um analista de cenários, né? Então, a nossa função, ela é uma função muito mais importante do que ela foi durante muitos anos, né? E nesse sentido, entra a questão da cultura. Como é que eu posso desenvolver um plano de comunicação sem conhecer a estrutura organizacional, as normas, as crenças, os ritos, os heróis daquela empresa, né? Então é muito importante que o profissional conheça a cultura, porque a cultura é a maneira pela qual a organização se posiciona e se comporta na vida em sociedade. Por isso que é tão normal as pessoas, quando trocam de empresa, mudam de empresa, terem um choque no início, porque aqueles hábitos, aqueles costumes que nós tínhamos na empresa anterior não são os mesmos da empresa atual. Então, a nossa recomendação, inclusive aqui no nosso livro também nós colocamos, é que o profissional tem que fazer uma análise muito profunda dos valores daquela organização, das suas políticas, das suas normas, para depois preparar um plano de comunicação que realmente tenha afinidade com essa cultura. E a partir daí, né, os programas são implementados, né, fazendo um monitoramento constante, é isso, professora? Exatamente. E hoje nós poderíamos até agregar outro elemento, que é o seguinte: vivemos num mundo globalizado, né? Então, nós estamos hoje, todos os dias, constantemente conectados com empresas que estão sediadas na China, na França, na Dinamarca, na África, no continente africano. Então, o que significa? Que a nossa comunicação, ela é uma comunicação intercultural. Além de nós termos a primeira barreira, que é a barreira do idioma, né, é a nossa grande barreira cultural, nós também temos outras barreiras como crenças, a religião, né? Não que seja uma barreira, mas ela é algo que nós precisamos identificar e conhecer para saber como é que nós vamos tratar o nosso colega africano, venezuelano, argentino. Por quê? Porque as diferenças culturais, né, a cultura nacional, ela tem uma influência também muito grande na cultura da organização. Então vamos falar um pouquinho agora. Eu estou vendo que o teu livro, né, juntamente com o professor Fábio França e o professor James Granish, né, está indo para a segunda edição. Você lançou em 2009 a primeira edição, o livro adotado aqui, inclusive na universidade. Fala um pouquinho, porque eu lembro que o professor James Granish fala sobre as 7 categorias que fazem parte do princípio genérico de excelência da função da área de relações públicas. Você pode comentar um pouquinho sobre esse livro e o que mudou nessa segunda edição, que foi revisada? Perfeito. Bem, nós lançamos agora no dia 1º de agosto de 2011, num evento na USP, a segunda edição, revisada e ampliada. E também agregamos algo que nós consideramos muito importante, que são as orientações para o estudo. Essas orientações para o estudo, elas vão ajudar tanto o professor, né, facilitar, vamos dizer assim, a vida do professor, como a vida do aluno. No final de cada capítulo, nós colocamos informações, dicas, perguntas, exercícios para o aluno e o professor, né?
professor já tem aqui os exercícios que ele pode aplicar para os alunos e tal. Esse livro, ele está dividido em três partes que estão harmonicamente amarradas. A parte primeira, que é a parte do professor Grunig, é uma honra para nós, né, poder contar com a obra dele. Ele, então, nessa primeira parte, ele discorre sobre as teorias que são resultados das grandes pesquisas que ele fez, desde os anos 70 até os anos 90. Né? É uma contribuição muito grande. Nós temos vários colegas que nos dizem que esse livro é considerado um divisor de águas pela contemporaneidade dos assuntos tratados nessa obra, né? Na segunda parte, eu contextualizo as teorias do professor Grunig no contexto latino-americano e global. Então, eu desenvolvi pesquisas no Brasil, no Chile, em outros países da América Latina, e falo também de trabalhos realizados por alunos do próprio professor Grunig em outras partes do mundo. E na terceira parte, o professor Fábio França dedica aos relacionamentos, porque como nós temos como conceito, relações públicas é a administração dos relacionamentos. Uma empresa que classifica os seus públicos e trata cada um dos seus públicos de uma maneira específica, a sua chance de ser uma empresa excelente é muito grande. Pode falar sobre um case? Posso. Mais do que um case, o resultado de pesquisas, né, que nós fizemos e que demonstram ainda que alguns pontos precisamos melhorar na nossa prática profissional. Eu acho que isso é até positivo, né, porque mostra que nós temos um desafio pela frente na área de relações públicas. Em primeiro lugar, nos falta ainda convencer a alta direção de que comunicação é um processo permanente e contínuo, né? Fazer com que eles deixem de ver a área de comunicação como uma área reativa, mas que nós estamos permanentemente na empresa para desenvolver um trabalho e ser proativos para evitar as crises. E, se possível, trabalhar somente com riscos, né? Ou seja, gerir riscos melhor do que administrar crises. Em segundo lugar, por uma questão dessa falta de conhecimento de que a comunicação ela é estratégica, muitas empresas dedicam um orçamento muito pequeno para a área de comunicação e relações públicas. E é uma dificuldade trabalhar numa grande empresa com recursos financeiros tão limitados. Então, evidentemente que nós temos que restringir, usar muita criatividade, mas precisamos de mais orçamento para fazer um trabalho à altura. E terceiro ponto, que também acontece muito no Brasil, é que existe um número muito maior de gerentes e diretores de comunicação e relações públicas, homens do que mulheres, né? Isso foi detectado tanto na minha pesquisa como em outras pesquisas que foram realizadas no Brasil, que a mulher, ela é a maioria nos cursos de comunicação, ela é a maioria no nível operacional, mas ela ainda não não digo a maioria, mas não está num equilíbrio com o homem nos cargos de direção e de gerência. Temos excelentes colegas que já estão nesses postos, que são muito importantes, mas ainda nós temos um longo caminho que percorrer, né? Então, a gente tem um longo caminho, nós mulheres, ainda a percorrer, né? Sem dúvida. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem, né? Que esse programa é passado no canal universitário. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os alunos da área de relações públicas. Perfeito. Eu vou começar com um ditado que diz: casa de ferreiro, espeto é de pau, né? Todos nós sabemos da importância das relações públicas
como disciplina, como atividade. Porém, quando alguém de fora fala bem da nossa área, parece que os ecos, né, são maiores. E todo mundo deve ter lido essa semana uma notícia de que o publicitário Nizam Guanais acaba de abrir uma agência de relações públicas em Nova York, né? E ele colocando e afirmando a importância das relações públicas para as organizações no momento atual, no momento de mudanças, de globalização e de altíssima tecnologia. Então, com essa iniciativa do Nizam, né, que é um publicitário reconhecendo o valor das relações públicas, eu venho então reforçar a todos os alunos da Unisa de que a área de relações públicas é a área mais promissora dentro do guarda-chuva da comunicação. O nosso trabalho é um trabalho de formiga, é um trabalho constante e permanente, é um trabalho de bastidor, mas é um trabalho estratégico na medida em que nós orientamos a empresa no seu comportamento, na sua ação, para que tenha uma reputação positiva perante os públicos, né? Então eu vejo com muito positivo